Quando uma amiga do passado apareceu, descobri quem meu marido realmente era. O sol de inverno em Porto Alegre filtrava através das cortinas de linho da nossa sala de jantar, criando padrões dourados sobre a mesa que eu havia arrumado com tanto cuidado. Era domingo, e o aroma do assado que preparei desde cedo pairava no ar, misturando-se ao perfume das flores que colhi do jardim. Tudo estava perfeito, como sempre procurava que estivesse. Marcos entrou na cozinha ajeitando a camisa social azul que realçava seus olhos, aqueles mesmos olhos que me conquistaram 8 anos atrás. Ele parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos castanhos de um jeito que só fazia quando estava ansioso. Ela vai gostar do almoço, disse ele, beijando minha testa de forma automática. Catarina sempre foi exigente com comida. Catarina. O nome ecoou na minha mente como uma pedra caindo em águas paradas. Marcos havia mencionado essa antiga amiga apenas na semana passada, quando ela ligou dizendo que estava de volta a Porto Alegre após anos morando em São Paulo. Uma velha amiga do trabalho. Foi como ele a descreveu, sugerindo que a convidássemos para almoçar. Mamãe, posso brincar no quintal? A voz de Lara, nossa filha de 5 anos, me trouxe de volta ao momento presente. Seus cabelos cacheados estavam presos em 2 Maria Chiquinhas que balançavam enquanto ela pulava de um pé para outro. Claro, meu amor, mas não se suje muito, está bem? Ajeitei seu vestidinho amarelo e ela saiu correndo, sua risada cristalina ecoando pela casa. A campainha tocou às 11h30 em ponto. Marcos praticamente correu para atender, e eu o segui, enxugando as mãos no avental. Quando a porta se abriu, uma mulher alta e elegante apareceu no vão. Catarina tinha cabelos negros ondulados que caíam sobre os ombros, pele dourada e um sorriso que parecia conhecer segredos que eu não sabia. Marcos! Ela o abraçou de uma forma que durou alguns segundos a mais do que eu esperava. Você não mudou nada. Catarina, esta é Luciana, minha esposa. Marcos me puxou para perto, sua mão em minha cintura tremendo levemente. Prazer conhecê-la finalmente. Catarina estendeu a mão, e quando nossas palmas se tocaram, senti algo frio percorrer minha espinha. Marcos falava tanto de você quando... Ela parou no meio da frase, trocando um olhar rápido com meu marido. Quando o quê? Perguntei, forçando um sorriso. Quando nos reencontramos por acaso, há algumas semanas. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. Durante o almoço, observei cada gesto, cada palavra. Catarina conhecia detalhes sobre Marcos que até mesmo eu desconhecia. A cicatriz pequena em sua mão esquerda, resultado de um acidente, de bicicleta na infância, a maneira como ele torcia o nariz quando estava concentrado. Ela ria de piadas internas que eu não entendia, e ele retribuía com um sorriso que há anos não via em seu rosto. Lembra daquela vez que você queimou o jantar tentando impressionar minha mãe? Catarina disse, cortando um pedaço de carne. Quase colocou fogo na cortina da cozinha. Marcos riu, um som genuíno que me fez franzir o senho. Você sempre teve boa memória para me humilhar. Era no apartamento da Cristóvão Colombo, não era? Ela continuou. Aquele tempo em que morávamos juntos antes de você. Catarina parou bruscamente, percebendo o silêncio pesado que se instalou. Marcos engoliu em seco, e eu senti meu coração acelerar. Antes de eu o quê? As palavras saíram da minha boca mais secas do que pretendia. Antes de ele se mudar para o apartamento onde vocês se conheceram? Ela respondeu rapidamente, mas seus olhos evitaram os meus. O resto do almoço passou em uma névoa estranha. Catarina elogiou a comida, brincou com Lara e se despediu com mais abraços longos demais. Depois que ela saiu, Marcos foi direto para o escritório, alegando ter trabalho pendente. Fiquei na cozinha lavando a louça, as palavras de Catarina ecoando em minha mente. Aquele tempo em que morávamos juntos. Marcos nunca havia mencionado que morou com alguém antes de mim. Durante nosso namoro, ele sempre disse que vivia sozinho, que havia tido alguns relacionamentos, mas nada sério. Peguei a aliança de casamento e a girei nervosamente no dedo. O anel que simbolizava nossa união perfeita, nossa confiança mútua,
Nossa transparência total. Ou pelo menos era o que eu acreditava até aquela tarde. Quando Lara finalmente adormeceu, encontrei Marcos ainda no escritório, digitando furiosamente no laptop. Ele levantou os olhos quando entrei e, por um momento, vi algo que nunca havia notado antes. Culpa. Catarina parece interessante, comentei, sentando-me na poltrona em frente à sua mesa. É uma boa pessoa, ele respondeu sem me olhar diretamente. Vocês se dariam bem se tivessem mais tempo para conversar. Marcos. Respirei fundo. Vocês moraram juntos? O barulho do teclado cessou. O silêncio se estendeu entre nós, como um abismo que eu nunca havia percebido antes. Quando ele finalmente me olhou, vi um homem que eu não reconhecia completamente. Foi há muito tempo, Luciana. Antes de te conhecer. Não tem importância. Agora. Mas tinha. E ambos sabíamos disso. As semanas seguintes ao almoço com Catarina foram como caminhar sobre gelo fino. Marcos voltou à sua rotina normal. Saía cedo para o escritório, voltava para o jantar, brincava com Lara antes de ela dormir, mas havia algo diferente em seus gestos. Uma distância sutil, como se uma parte dele estivesse sempre em outro lugar. Eu me pegava observando detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele desviava o olhar quando eu mencionava Catarina. O jeito nervoso com que checava o celular. As respostas vagas quando eu perguntava sobre seu dia. Era como se um véu transparente tivesse sido removido, revelando pequenas rachaduras na perfeição que eu sempre admirei nele. Na quinta-feira, enquanto arrumava o closet, encontrei uma caixa velha de sapatos no fundo do armário dele. Marcos estava no trabalho e Lara na escola. A casa estava silenciosa. Apenas o som do vento batendo nas janelas. Abri a caixa movida por uma curiosidade, que eu mesma não conseguia explicar. Dentro havia fotografias, cartas e pequenos objetos que claramente pertenciam a um tempo anterior ao nosso relacionamento. Meus dedos tremeram ao folhear as fotos. Marcos jovem, sorrindo de uma forma descontraída que raramente via. E em muitas delas, uma mulher de cabelos escuros, Catarina. Não eram apenas fotos de amigos. Em uma, eles estavam abraçados em uma praia, ela usando um biquíni vermelho e ele sem camisa, ambos bronzeados e felizes. Em outra, estavam em um apartamento que reconheci como sendo na rua Cristóvão Colombo, exatamente onde Catarina havia mencionado que moraram juntos. Marcos estava cozinhando, e ela o abraçava por trás, beijando seu pescoço. Minha respiração ficou pesada. Essas não eram fotos de uma antiga amiga do trabalho. Eram fotos de um casal, de uma vida compartilhada, de intimidade real. Entre as fotografias, encontrei uma carta manuscrita, a tinta azul já desbotada pelo tempo. Marcos, sei que as coisas entre nós estão complicadas, mas não posso aceitar que você simplesmente desapareça da minha vida. O que vivemos foi real, e você sabe disso. Não importa quantas mulheres passem pela sua vida, sempre haverá algo nosso que ninguém mais pode ter. Te amo, mesmo quando você está sendo um covarde. Catarina. A data no final da carta era de apenas 3 meses, antes de Marcos e eu nos conhecermos. Deixei a carta cair das minhas mãos. O chão do closet parecia instável, como se toda a casa estivesse tremendo. Marcos não havia apenas morado com Catarina. Eles haviam sido um casal sério, profundamente envolvido. E pela carta, ela o amava de uma forma que ia muito além de uma simples paixão de juventude. Mãe... A voz de Lara me trouxe de volta. A realidade. Ela estava parada na porta do quarto, ainda com a mochila nas costas. Oi, meu amor. Rapidamente coloquei tudo de volta na caixa, minha voz saindo mais aguda que o normal. Como foi a escola? Por que você está chorando? Só... Então percebi as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Enxuguei rapidamente com as mãos. Não é nada, querida. Mamãe está só um pouco cansada. Fechei a caixa e a empurrei de volta para o fundo do armário. Que tal um lanche? Durante o resto da tarde,
Tentei manter a normalidade, mas cada gesto mecânico. Preparar o lanche de Lara, ajudá-la com a lição de casa, arrumar a cozinha. Parecia acontecer em câmera lenta. Minha mente não conseguia parar de processar o que havia descoberto. Quando Marcos chegou em casa às 7, eu estava sentada na mesa da cozinha, ainda vestindo as mesmas roupas da manhã. Ele me beijou na testa, como sempre fazia, mas dessa vez o gesto me pareceu falso, ensaiado. Como foi seu dia? Ele perguntou, afrouxando a gravata. Normal. A palavra saiu seca, cortante. Ele me olhou com mais atenção. Você está bem? Parece diferente. Marcos. Respirei fundo, sentindo o coração acelerar. Eu preciso saber a verdade sobre você e Catarina. Algo mudou em sua expressão. A máscara de naturalidade escorregou por um segundo, revelando pânico. Lu, eu já te disse. Vocês eram namorados. Não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos sentou-se lentamente na cadeira em frente à minha, como um homem prestes a confessar um crime. Era muito tempo atrás. Ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. 3 meses antes de nos conhecermos é muito tempo atrás? As palavras saíram com uma amargura que eu mesma não sabia que possuía. Marcos fechou os olhos. Quando os abriu novamente, vi ali um homem que eu não conhecia completamente. Um estranho vivendo na casa que construímos juntos. Como... Você descobriu? A pergunta de Marcos soou mais como resignação do que surpresa. Isso importa? Levantei-me da cadeira, a necessidade de movimento tomando conta de mim. O que importa é que você mentiu. Durante 8 anos, Marcos. 8 anos de casamento construídos sobre uma mentira. Ele passou as mãos pelo rosto, suspirando profundamente. Não era uma mentira, Luciana. Era uma omissão. Uma omissão? A risada que saiu da minha boca não tinha humor algum. Vocês viveram juntos. Ela escreveu cartas de amor para você, e você me disse que eram apenas amigos do trabalho. Porque sabia que isso não faria diferença para nós. Marcos se levantou também, tentando se aproximar, mas instintivamente dei um passo para trás. O que eu vivi com Catarina acabou muito antes de te conhecer. 3 meses antes, Marcos. 3 meses. Minha voz começou a subir de tom, e rapidamente olhei em direção às escadas, preocupada em acordar Lara. Se vocês terminaram apenas 3 meses antes de começarmos a namorar, como pode dizer que estava pronto para um relacionamento sério comigo? Porque estava. Ele ergueu as mãos, frustrado. Catarina e eu... Nossa relação era tóxica, Luciana. Por isso terminou. Quando te conheci, eu soube que você era diferente, que com você eu poderia ter a família que sempre quis. A família que sempre quis? As palavras saíram como uma bofetada. Eu não sou um prêmio de consolação, Marcos. Não sou a mulher certinha que você escolheu depois que a relação apaixonada não deu certo. Não é isso. Ele tentou me tocar, mas eu me afastei novamente. Eu te amo, Lu. Sempre te amei. Ama mesmo? A pergunta veio carregada de uma dor que eu mesma não sabia que existia. Ou você ama a ideia de ter uma esposa estável? Uma família perfeita, uma vida sem complicações? O silêncio que se seguiu foi a resposta que eu mais temia. Marcos abriu a boca para falar, mas não conseguiu formular palavras que pudessem negar o que eu havia dito. Meu telefone tocou, o som quebrando a tensão do momento. Era um número desconhecido. Alô? Luciana? É a Catarina. Meu sangue gelou. Desculpe ligar tão tarde, mas preciso falar com você. É importante. Olhei para Marcos, que havia empalidecido completamente. Sobre o quê? Perguntei, minha voz mais firme do que me sentia. Sobre o que Marcos não está te contando. Podemos nos encontrar amanhã? Há coisas que você precisa saber. Catarina, não. Marcos estendeu a mão para o telefone, mas eu me afastei. Onde? Perguntei,
ignorando meu marido completamente. Conhece a livraria Cultura do Bourbon? Às 2 da tarde? Estarei lá. Desliguei o telefone e olhei para Marcos. Sua expressão era de puro desespero. Lu, por favor, não faça isso. Ela vai tentar envenenar sua mente contra mim. Envenenar? Soltei uma risada amarga. Marcos, minha mente já está envenenada. Envenenada pela dúvida, pela mentira, pela sensação de que vivi 8 anos da minha vida com um estranho. Eu sou o mesmo homem que você se apaixonou. As mentiras não mudam isso. Mudam sim. Encostei na bancada da cozinha, sentindo as pernas fracas. Mudam tudo. Como posso confiar em qualquer coisa que você me disse? Como sei que me ama mesmo? Como sei que não está comigo apenas porque sou a opção segura? Marcos se aproximou, lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Porque você me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo. Você sabe quem eu sou quando estou com você, quando brinco com a Lara, quando fazemos planos para o futuro. Esse sou eu, Luciana. O verdadeiro. Mas esse também é você. Apontei em direção ao andar de cima, onde a caixa de fotografias estava escondida. O homem que esconde cartas de amor de ex-namoradas, que mente sobre seu passado, que permite que eu acredite em uma versão editada da sua vida. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, e dessa vez não tentei escondê-las. Eu preciso saber a verdade completa, Marcos. E se você não consegue me dar isso, então talvez Catarina consiga. Ela vai te machucar, ele disse, sua voz quebrando. Catarina sempre foi manipuladora. Ela está fazendo isso para nos separar. Ou talvez ela seja a única pessoa disposta a me contar a verdade. Enxuguei o rosto com as mãos. Vou encontrar com ela amanhã. E quando eu voltar, quero que você tenha decidido se vai continuar mentindo ou se finalmente vai me contar quem você realmente é. Subi as escadas deixando Marcos sozinho na cozinha. No quarto, deitei-me vestida sobre a cama, olhando para o teto e tentando entender como minha vida perfeita havia se tornado irreconhecível em questão de semanas. Do andar de baixo, podia ouvir Marcos andando de um lado para outro, seu telefone tocando várias vezes. Ele estava ligando para alguém, sussurrando palavras que eu não conseguia decifrar. Provavelmente para Catarina. E essa possibilidade doía, mais do que eu estava preparada para admitir. A livraria Cultura do Bourbon estava movimentada na tarde de sexta-feira. Famílias passeavam pelos corredores, crianças corriam entre as estantes, e o aroma de café se misturava ao cheiro de livros, novos. Procurei Catarina entre as mesas do café, meu coração batendo acelerado desde que saí de casa. Marcos havia tentado me convencer a não ir durante toda a manhã. Preparou meu café do jeito que eu gostava, trouxe flores do jardim para a mesa, até mesmo ofereceu para cancelarmos nossos compromissos do fim de semana e viajarmos. Só nós, 3. Cada gesto parecia desesperado, como se ele soubesse que o que quer que Catarina fosse me contar mudaria tudo irreversivelmente. Luciana. Catarina acenou de uma mesa no canto, próximo às janelas que davam vista para a movimentada rua. Ela estava elegante como sempre, vestindo um blazer bege e uma expressão que misturava determinação com algo que parecia culpa. Sentei-me em frente a ela, minhas mãos tremendo ligeiramente enquanto pedia um cappuccino. Obrigada por vir, Catarina disse, mexendo o açúcar em seu café. Sei que deve estar confusa e eu me sinto terrível por ter causado isso. Você não causou nada, respondi, minha voz mais firme do que esperava. Marcos causou ao mentir. Catarina suspirou profundamente. É mais complicado do que você imagina, Luciana. Marcos não é uma pessoa má, mas ele tem medo da verdade. Sempre teve. Que verdade? Ela olhou pela janela por um momento, como se buscasse coragem nas pessoas que passavam na calçada. Marcos e eu namoramos por 4 anos. Não foram apenas alguns meses, como ele deve ter te contado. 4 anos intensos, tempestuosos. E ele me pediu em casamento. O mundo pareceu parar ao meu redor. O ruído da livraria se tornou um zumbido distante.
Quando? 6 meses antes de ele te conhecer. Catarina tirou uma pequena caixa de veludo da bolsa. Este era o anel que ele me deu. Dentro da caixinha estava um anel de diamante solitário, elegante e atemporal. Muito parecido com o que eu usava no dedo. Eu disse não. Ela continuou. Não porque não o amasse, mas porque sabia que ele estava me pedindo em casamento pelas razões erradas. Marcos sempre teve essa necessidade de controlar a narrativa da sua vida, de encaixar tudo em caixinhas perfeitas. Ele queria se casar comigo porque achava que era o que deveria fazer, não porque realmente queria construir uma vida comigo. Minha respiração estava irregular. E depois? Brigamos muito. Ele disse coisas horríveis que eu estava jogando, fora a chance da minha vida, que nunca encontraria alguém melhor. Eu me mudei para São Paulo para aceitar uma proposta de trabalho e fugir de toda aquela toxicidade. Catarina pausou, seus olhos se enchendo de lágrimas. 3 meses depois, ele te conheceu. Você está dizendo que... Minha voz falhou. Estou dizendo que Marcos se casou com você no prazo que havia planejado para se casar comigo. Mesma igreja, mesmo buffet, até mesmo o mesmo buquê de flores. As palavras de Catarina caíram como bombas. Eu sei porque a mãe dele me contou. Ela ficou chocada com as semelhanças. Senti náusea. O casamento dos meus sonhos, cada detalhe que eu pensava ter escolhido com tanto carinho, havia sido planejado para outra mulher. Por que está me contando isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Porque você merece saber a verdade. E porque... Ela hesitou. Porque quando voltei para Porto Alegre e soube que Marcos era casado, pensei que ele havia finalmente encontrado o amor verdadeiro. Mas quando te vi naquele almoço, quando vi como ele olhava para mim, percebi que ele ainda estava preso no passado. Como assim? Catarina tirou o telefone da bolsa e me mostrou uma conversa de WhatsApp recente. Mensagens de Marcos para ela, enviadas na madrugada anterior. Cat, por favor, não conte para ela. Nossa história não importa mais. Eu amo minha família. Não destrua isso. Você sempre soube como me machucar. Não faça isso com a Lu. E a resposta dela. Ela merece saber quem você realmente é, Marcos. Eu mereço não carregar mais esse peso. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu nem percebia. Ele ainda ama você. Não sei se é amor ou obsessão, Catarina disse, gentilmente. Mas sei que ele nunca superou completamente nossa relação. E você não pode construir um casamento verdadeiro sobre os fantasmas de um relacionamento anterior. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso das revelações se assentando sobre mim como chumbo. Tudo fazia sentido agora. A distância emocional que eu às vezes sentia em Marcos, a sensação de que ele estava sempre representando um papel, a perfeição excessiva de nossa vida, que sempre me pareceu quase irreal. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Catarina. Você decide se quer continuar vivendo a vida que ele planejou para outra pessoa, ela respondeu. Ou se quer descobrir quem você realmente é quando ninguém está escrevendo o roteiro para você. Quando cheguei em casa, Marcos estava na sala brincando com Lara. Eles montavam um quebra-cabeça no tapete e, por um momento, a cena doméstica quase me fez questionar tudo o que havia descoberto. Quase. Mas então Marcos olhou para mim e vi, em seus olhos, a pergunta que ele não ousava fazer. O que ela te contou? E eu soube que nossa conversa final não podia mais ser adiada. Esperei até Lara adormecer para confrontar Marcos. Ele estava no escritório, fingindo trabalhar, mas eu podia ver pela tensão em seus ombros que ele estava apenas esperando o inevitável. Quando entrei na sala e fechei a porta atrás de mim, ele não levantou os olhos do computador. Ela te contou, não foi? Sua voz saiu baixa, resignada. Sobre os 4 anos de namoro? Sobre o pedido de casamento? Sobre o fato de que nosso casamento foi exatamente igual ao que você havia planejado para ela? Sentei-me na poltrona em frente à mesa dele, minha voz surpreendentemente calma.
Sim, Marcos. Ela me contou tudo. Ele finalmente me olhou. E vi. Um homem destroçado. Não senti pena. Senti uma clareza fria que me surpreendeu. Lu, eu posso explicar? Não. Levantei a mão, interrompendo-o. Não quero mais explicações. Não quero mais versões editadas da verdade. Eu só quero que você responda uma pergunta. E quero uma resposta honesta. Você alguma vez me amou de verdade? Ou eu sempre fui apenas a substituta disponível? O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Marcos abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. E naqueles segundos de hesitação, eu encontrei minha resposta. Eu te amo, Luciana. As palavras saíram atropeladas. Talvez no início você tenha sido... Talvez eu tenha te procurado porque estava machucado, mas com o tempo aprendeu a me amar? Completei a frase por ele, uma risada amarga escapando dos meus lábios. Como isso soa familiar. É exatamente o que você diria se eu fosse realmente apenas um plano B. Não é assim. Marcos se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Você não entende. Catarina e eu... Nossa relação era destrutiva. Com você eu encontrei paz, estabilidade... Estabilidade. Repeti a palavra como se fosse veneno. Não amor. Estabilidade. As duas coisas. Eu encontrei as duas coisas. Não, Marcos. Levantei-me também, sentindo uma força que não sabia que possuía. Você encontrou uma mulher que se encaixava perfeitamente no molde que você havia criado. Uma mulher que não questionava, que aceitava sua versão da verdade, que construía a vida perfeita que você sempre quis ter. Caminhei até a janela, olhando para as luzes da cidade. Porto Alegre brilhava lá fora, cheia de possibilidades que eu nunca havia considerado. Mas sabe o que é mais triste nessa história toda? Virei-me para encará-lo. Não é nem o fato de você ter mentido. É o fato de que eu permiti. Por 8 anos, eu me contentei em ser a versão de mim mesma, que você aprovava. Eu decorei o papel da esposa perfeita tão bem que esqueci quem eu realmente era. Lu, você está falando besteira. Estou falando a verdade. Minha voz subiu pela primeira vez. Quando foi a última vez que eu discordei de você sobre alguma coisa importante? Quando foi a última vez que eu expressei um desejo que não se encaixasse nos seus planos? Eu me tornei uma atriz na minha própria vida. Marcos deu um passo em direção a mim. Podemos resolver isso. Podemos começar de novo com total honestidade dessa vez. Começar de novo? Balancei a cabeça lentamente. Marcos, como posso? Começar de novo com alguém que me vê apenas como uma peça substituível no quebra-cabeça da vida perfeita? Como posso confiar em alguém que mentiu sobre coisas tão fundamentais? Tirei minha aliança de casamento, o metal frio escorregando facilmente pelo meu dedo. Por um momento, segurei-a na palma da mão, observando como a luz se refletia no ouro. Havia sido tão simbólica quando Marcos a colocou no meu dedo. Agora, parecia apenas um anel comum. Eu vou ficar no quarto de hóspedes essa noite, disse, colocando as alianças sobre a mesa dele. Amanhã vamos conversar sobre como vamos explicar para Lara. E depois, vamos descobrir como 2 pessoas que se perderam completamente podem encontrar um jeito de seguir em frente. Luciana, por favor. A voz de Marcos quebrou. Não faça isso conosco. Não faça isso com nossa família. Parei na porta, sem olhar para trás. Nossa família merece ser construída sobre a verdade, Marcos. E eu mereço descobrir quem sou quando não estou representando um papel. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto de hóspedes, não chorei. Em vez disso, senti algo que não experimentava há anos: liberdade. A liberdade aterrorizante e exaltante de não saber exatamente o que viria a seguir, mas saber que pela primeira vez em muito tempo, as escolhas seriam genuinamente minhas. Pela janela, podia ver as luzes da cidade se estendendo até o horizonte. Amanhã, Lara faria perguntas difíceis.
Haveria advogados, papelada, decisões práticas sobre custódia e divisão de bens. Seria doloroso e complicado. Mas também seria real. E depois de 8 anos vivendo uma vida emprestada, a realidade, por mais difícil que fosse, parecia o maior presente que eu poderia me dar. Fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem ansiedade. Apenas o sono reparador de alguém que finalmente havia parado de fugir de si mesma. O amanhecer traria desafios, mas também traria possibilidades, e eu estava pronta para ambos. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.